Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando talvez um pouquinho mais cedo aqui, ligando as turbinas, porque a segunda geração da poesia romântica no Brasil, ela é um tema que exige muitos desdobramentos, né? Porque, na verdade, eu vou tentar falar com vocês sobre a importância, né, desse momento e especificamente tentar trazer à baila. Deixa eu puxar aqui para não ficar. Isso. E tentar trazer à baila três poetas representativos do momento, né? O Álvaro de Azevedo, o Casimiro de Abreu e o Fagundes Varela. O Álvaro de Azevedo sendo talvez o mais pop dos três, até pela sua condição de vida, por aquilo que ele fez, né? E também pela sua obra, que não deixa de ser interessante. Não que as outras não sejam, mas particularmente a obra e a história de vida do Álvaro de Azevedo são peculiares e reveladoras do período em si. Então, para início de conversa, a gente tem que pensar assim, a segunda geração, o que aconteceu na segunda geração? Por que existiu essa faceta, né, que consideramos como segunda geração, já que a primeira geração ela estava tão forte politicamente falando, né? Porque algo que configurou a primeira geração, se pararmos para analisar, algo muito forte foi o aspecto político. Na segunda geração, e nem tanto tempo se passou assim, se a gente for parar para pensar, o Álvaro de Azevedo ele publica o Noite na Taverna em 1855. Então não se passou tanto tempo assim. De 1836, que foi, digamos, o início dessa primeira fase romântica na poesia brasileira, até a segunda fase, me parece que as coisas estão se imbricando, não é verdade? Estão se misturando. E é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar. Era tudo ao mesmo tempo agora, praticamente. Primeira geração, caminhando um pouquinho, já desemboca na segunda geração, que caminha um pouquinho e já desemboca na terceira com Castro Alves. Mas a segunda geração ela tem uma pulsação muito mais individual, muito mais subjetiva do que propriamente política. Para vocês terem noção, essa questão do nacionalismo, por exemplo, isso a gente percebe um pouco no Casimiro de Abreu. Um pouco. E no Fagundes Varela também, porque ele toca em assuntos relacionados aos escravos também, dando digamos, um pequeno impulso ao tema que depois seria altamente potencializado pelo Castro Alves. Mas, ainda assim, quando pensamos em segunda geração, é essa questão da individualidade, uma postura de idealização, paixão e morte. Isso ligado a questões de um indivíduo que se coloca cada vez mais focado em si. Um indivíduo ensimesmado, essa é a grande questão.
que se coloca alheio às coisas do mundo, alheio a toda essa problemática burguesa, digamos assim, associada a essa ideia de nacionalismo, que os fins justificam os meios. Então podemos pensar, poxa, os fins políticos estavam ali entremeando toda uma pulsação literária, isso na primeira geração. Só que a segunda já foge um pouco disso, e o curioso é que a segunda também se aproxima muito de uma vertente juvenil. Os jovens entram em cena. Os jovens, pela primeira vez na literatura brasileira, eles entram em cena como criadores, não só como leitores, mas como criadores. E nesse sentido, o Álvares de Azevedo, ele tem uma representatividade muito interessante. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar a nossa conversa, eu trouxe uma imagem aqui do Gustave Doré. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem. Vamos lá. Este quadro do Doré, ele se chama, se não me engano, Andrômeda. E ele faz menção, evidentemente, a uma cena da mitologia grega, da mitologia clássica, e que tem relação direta com, digamos assim, uma natureza indomável, um locus horrendus, que é uma temática que faz parte da gênese da segunda geração, né? Mas é interessante a gente pensar em que medida essa imagem poderia ser o nosso ponto de partida. Vejam vocês, os ultrarromânticos, a segunda geração também foi chamada de ultrarromantismo, né? O prefixo ultra, claro, evidentemente, exaltando essa questão do exagero, ou seja, eles, os criadores, os poetas dessa geração, eles eram exagerados quando o assunto é sentimento. Então eles cultuavam o medo, a solidão, a natureza sombria, uma idealização absoluta da realidade. Então a gente pode pensar também que tais sentimentos, sendo contraditórios, eles representariam a vida, porque a vida é contraditória. Então, o episódio ali da mitologia grega, o episódio da Andrômeda, olha, mais uma vez mostrando aqui para vocês, né? Idealização, paixão e morte. Porque o que acontece? A historinha é mais ou menos assim. A Andrômeda, ela é filha da Cassiopeia. Aí a Cassiopeia, o que ela faz? Ela diz alguma coisa lá perante o Poseidon, que era o deus dos mares. Ela diz que a beleza dela é superior à beleza das ninfas marítimas. Aí o Poseidon fica muito chateado, muito enraivecido com isso. Essa é a grande verdade. Ele nutre uma raiva e ele manda uma criatura, ele acorda uma criatura lá do fundo do oceano, ele acorda essa criatura e manda essa criatura atacar
a região ali da Etiópia, que era onde o marido da Cassiopeia, o Cefeu, era tipo o governante. Aí um oráculo, o Cefeu consulta o oráculo, porque, poxa, a coisa ia ficar feia. O Cefeu consulta o oráculo teve a brilhante ideia de colocar a filha, né, do casal como um sacrifício para aplacar a ira de Poseidon. Só que aí entra em cena o Perseu. O Perseu, ele chega lá e salva a Andrômeda. Ele retira a Andrômeda daquela situação. Antes ele mata o Kraken, a criatura. Então, qual que é a representação disso dentro da questão da segunda geração romântica? A representação é a possibilidade do arrebatamento, a possibilidade de uma entrega ao sofrimento e uma possível redenção através do enfrentamento desse sofrimento e que pode ocasionar a morte. A morte está sempre interligada ali. Então a gente pode associar com tudo isso, com toda essa questão da mitologia aí, a gente pode associar uma postura de exagero sentimental, né? O exagero sentimental vigorava. Que exagero sentimental era esse? Era o exagero sentimental dos poetas ingleses, ao estilo, por exemplo, do Lord Byron. Lord Byron era foi um poeta muito famoso e o Álvaro de Azevedo era fã número 1 do Lord Byron. Então os ingleses, eles tinham essa questão, né? Eles produziam uma poesia que exaltava sentimentos arrebatados, né? E eles, os poetas ingleses, e também, né, podemos pensar assim, já que eles serviram de modelo, os nossos poetas brasileiros da segunda geração, eles eram seres isolados, balancei aqui a câmera, eles eram isolados na sociedade, incompreendidos, porque eles defendiam valores morais e éticos não usuais, né? Contrários aos interesses econômicos, por exemplo, da burguesia que se instaurava, né? Que valores? Amor, honestidade, liberdade. E detalhe, eles estavam propensos a sacrificar a própria vida se preciso fosse. É o que aconteceu, inclusive, com o Lord Byron, que ele foi lutar na Guerra de Independência lá da Grécia e ele acabou morrendo na guerra lá. Morreu com 36 anos. Virou herói da Grécia. E realmente ele viveu uma vida, ele era meio louco, né? Meio os filmes, né, costumam configurá-lo como uma pessoa repleta de exageros, um dandy exagerado, um sujeito que não tinha limites, inclusive sexuais, mas enfim. É muito interessante a gente pensar nessa faceta que serviu de modelo para a nossa segunda geração do romantismo na poesia. Deixa eu tomar um golinho aqui da Coca-Cola. Hoje eu vou de Coca-Cola. Tem um filme muito interessante na Netflix que é sobre a vida da Mary Shelley. Mary Shelley escreveu o Frankenstein, né?
Olha que interessante. Eu tenho este livro. Eu tenho. Não sei se está dando para vocês. Ah, agora deu. Olha que interessante a capa. Frankenstein. Ou Prometeu Moderno. Eu tenho esta edição, só que está lá em Barra Mansa, infelizmente. Mary Shelley, que foi amiga do Lord Byron, era casada com um poeta também, da geração do Byron, né, o Percy Shelley. Ela teve uma vida muito sofrida, né? Enfim, ela foi muito preterida por ser mulher, ela teve que publicar o Frankenstein sem identificação, enfim. A publicação foi atribuída ao marido dela, que depois ele né, disse não, quem escreveu foi minha esposa e tudo mais. Enfim, ela teve uma vida sofrida e a sua biografia tem muita relação também com essa questão do ultrarromantismo. Então vejam vocês, a nossa geração de poetas tinha nesses escritores um modelo a seguir, né? Então, passando agora, antes da gente entrar na leitura dos poemas, né? Porque eu compartilhei com vocês aqui no Classroom, eu compartilhei alguns poemas que trafegam sobre os temas, né? Tem um vídeo de um grupo também, o Evanescence, um grupo contemporâneo de rock, eu não sei se existe essa designação, mas o grupo me parece ser um grupo gótico e que remonta a uma idealização ultrarromântica. Aí eu compartilhei para vocês ali o clipe, né, do Evanescence. O título é Bring Me to Life, ou seja, traga-me para a vida. Então tem lá a tradução, né? Então vocês vão observar ali que essa coisa do mal do século e da sedução da morte é um tema que vira e mexe, ele está presente. É uma coisa muito interessante, né? São temas recorrentes, o amor e a morte, esses dois extremos, né? Então, de vez em quando, o ultrarromantismo ele retorna. Aquela série que fez um sucesso danado aí, Crepúsculo, da Stephenie Meyers, também trata da questão do ultrarromantismo. Nós vamos ver aqui, no sentido da questão sexual, né, que o amor ele não podia ser estragado pelo contato físico. É o que acontecia no livro, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas o vampiro lá, o Edward Cullen, ele não podia possuir a Bella, porque senão ele não se controlaria e poderia, né, torná-la vampira ou até mesmo matá-la, enfim, era uma questão que sempre estava ali no romance, né? Mas configurando essas questões só para vocês terem noção de que a temática é uma temática recorrente. Não é uma temática que se estagnou e acabou. É uma temática que, se formos parar para pensar, é uma temática extremamente atual. Porque essas pulsações, elas são atuais. Elas fazem parte da vida. Essas dicotomias, principalmente a vida e a morte, né? Bom, eu vou dar... Não, eu acho que ainda dá para falar mais uma coisinha, porque ainda não deu 20 minutos. Projeto literário, o projeto literário da segunda geração. A gente sempre foca essa questão do projeto literário, né?
Então, o projeto literário da segunda geração procurou expressar os sentimentos arrebatados, né? Todos esses sentimentos, os sentimentos exagerados, arrebatados, eles procuraram, os poetas, procuraram expressar tais sentimentos se utilizando de imagens que pudessem reverberar a solidão, principalmente a solidão, as dicotomias do ser, esse sim e não ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, que eu quero a concretização do amor através da carnalidade, eu me afasto, porque isso pode comprometer o próprio amor. Isso é uma questão interessante que a gente vai verificar ali num poema específico do Álvaro de Azevedo. E o quesito, a questão da natureza sombria também, que sempre está ali servindo de temática. Volto a lembrar ali o quadro do Doré, Natureza Sombria. Vejam vocês. Andrômeda. Ela está acorrentada nesse rochedo, nua, com as ondas batendo. Reparem que tem um monstro aqui, ó. Reparem bem, ó. Tem um monstro aqui que está chegando. O Kraken. Que monstro é esse? Que monstro é esse? É o monstro que habita o interior de nós? É interessante, são reflexões interessantes. Me lembrei do Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Mais uma obra literária que tem relação com a temática, essa coisa da dicotomia do ser e coisa e tal. E uma outra questão, só para fechar, uma outra questão do projeto literário é a ideia do amor totalmente idealizado. Isso aí, já estamos falando disso desde o início, né? Então eu vou encerrar aqui para a gente começar um outro vídeo, tá bom? Vamos lá.